Nossa proposta, então, era compreender a dinâmica da sexualidade nessa interface com as tecnologias digitais da informação e comunicação, TIDIX, especialmente, então, como eu falei, do uso do smartphone e das redes sociais da internet. Então, foram jovens de uma escola do ensino médio, da região metropolitana de Recife, escola pública, ressalto. E essa pesquisa, ela teve como base aí também uma abordagem construcionista da sexualidade, com uma ênfase na roteirização, como uma estratégia descritiva e analítica. Então, usamos o conceito para o processo de roteirização que a gente fala aqui, né, o conceito de estilização corporal, para analisar os processos de constituição subjetivas de categorias e regras sociais nessas interações entre os jovens. Felipe até traz esse termo no artigo dele de 2020, e aí as estilizações, né, então, dessa pesquisa, desses estudos que ele vem realizando, elas são figurações das classificações sociais de classe, raça, gênero, sexualidade, que estão inerentes aí na operação dos sistemas sociais. Então, para as análises, para a nossa forma de categorização e para a análise ali dos dados, essas estilizações, elas podem ser identificadas observando as configurações dos agenciamentos desses elementos corporais, por exemplo, constituição física, gestual, os vestuários, os adornos, o sotaque falar nisso, eu estando em outro estado aí, sim, é que é significativo. Mas cheiro, gosto, textura, etc. Então, esses elementos corporais, eles vêm como um efeito de uma enunciação de identidades. Então, quando alguém é reduzido a uma estilização por uma configuração imagética, né, que emergem em uma dada interação, então, por exemplo, as imagens postadas nessas redes, há produção de sentidos, como disposições, significados, valores e emoções que vão estar mediando as ações. Então, a pesquisa ela teve uma perspectiva aí etnográfica. Ela foi realizada em outubro de 2016 até agosto de 2017, através de observação ali participante no cotidiano dessa escola do ensino médio, que aqui eu vou chamar de Instituto Paulo Freire. E também ela foi composta das observações nas redes sociais online frequentadas pelos jovens. Naquela época, a ênfase foi maior no Facebook, até porque, abrindo um parênteses aqui, gente, em 2017 foi que houve uma grande migração dos jovens do Instagram do Facebook para o Instagram. Então, por isso que o foco ainda naquela época era o Facebook. Então, durante o turno da tarde dessa escola que eu acompanhei, tinha por volta ali de mais ou menos 120 estudantes, mas desses 120, a gente considerou 22 jovens, entre meninos e meninas, que mais participaram ativamente do nosso estudo, e ali as idades variando de 16 até 19 anos. Então, em agosto de 2017, também foram realizadas rodas de conversas, organizadas em 2 grupos separados por meninos e meninas, composta ali de 10 integrantes cada um. E para análise dos dados, ela foi baseada numa perspectiva de dupla hermenêutica, que é um processo ali de interpretação para produzir descrições densas e oferecer elementos para compreender, né, para a compreensão das redes de significados que vão gerando, né, ali as condutas. Então, para começar aqui, para quem não está tão acostumado com pesquisas no cyberespaço, é importante a gente definir um pouquinho aqui o que é o termo online, que é utilizado para falar dessas experiências em que se está conectado, participando em tempo real de um contexto ali interacional criado com o World Wide Web, o famoso www. Então, essas experiências que se organizam em contraponto ao que chamamos de contexto offline, que é a dimensão, então, offline, né, a dimensão da existência, em que as interações face a face já não são tão fortemente mediadas por essas tecnologias, né, essas TDICs, como a gente está chamando. Então, o smartphone e as redes sociais, elas vão ser aqui compreendidas também como actante, é um conceito advindo ali de Latour, então, como uma rede sociotécnica, da qual vai fazer parte diferentes lugares dessa www, então os sites,
redes sociais, os aplicativos, etc., como parte dessa rede sociotécnica, a gente considera o smartphone, o aparelho em si, físico também, os jovens, as jovens e a escola. Então, todos esses elementos são compostos aí do que a gente chama também actantes. Na dimensão online da experiência sexual dos jovens, o smartphone, ele aparecia ali, então, meio como um portal que permitia a conexão dessas nossas interlocutores com esta outra dimensão existencial, né, por meio ali dos perfis nas redes sociais. E esses perfis, a gente fala que eles funcionavam como uma inscrição de si mesmo, nesses espaços de interação ali, com uma carga fortemente ali erótica, expressa por uma série de cuidados para a apresentação das imagens, dos textos que se publicam, que se colocam nessas redes. Também uma busca de visibilidade, expressa muitas vezes em curtidas de amigos e crushes, que a gente vai falar aqui também. Além da paquera, que era expressa ali em comentários e curtidas nos perfis. Então, podemos identificar interações sexuais de maior intensidade num enredo erótico que envolve trocas de mensagens, imagens eróticas, masturbação e gozo, que foram compreendidos como parte de um roteiro de sexo à distância. O que vai diferir de outras categorias, de outras tecnologias de comunicação, já utilizadas também para fins sexuais, como eu falei, de revista, anúncios em jornais, cartas. O que diferencia esse novo meio de comunicação que a gente está falando aqui das TDICs é o fato dessa comunicação poder acontecer não só à distância, mas de modo também instantâneo. Então, abordamos aqui as experiências sexuais nesse contexto de interações na escola e nos rolês, os rolês aqui, os itinerários de lazer desses jovens pelos shoppings, praias e praças, com peso para uma superposição e entrelaçamento das tessituras, né? Tessituras aqui como os fios que se entrelaçam, como num TA, né? Então, dessas redes online e offline, dos nossos interlocutores, então, os jovens, muitas vezes presente também ali nas festas que eles organizavam. Então, o nosso foco nas observações era primordialmente na dinâmica ali do pátio. Na escola de ensino fundamental, por exemplo, eu chegava às 7 da manhã, ficava até 11 horas, até a saída deles da escola, e nessa escola do ensino médio, eu chegava por volta das 12h30, ficava até 5 da tarde, acompanhando, observando, sentada no pátio, circulando pela escola, onde o jovem estivesse também. Então, não observamos, muitas vezes, ali o que ocorria nas salas de aula, exceto ali na aula de educação física. Porque a gente notou que esse tipo de observação, lá no ensino fundamental, durante o mestrado, nos permitia presenciar algumas cenas que poderiam ser qualificadas como erotizadas. E também a gente pôde observar que as conversas no pátio e as movimentações dos alunos durante o deslocamento para o local dessas aulas, como a de educação física, também trazia um pouco o que a gente está qualificando como erotizada, né, cenas erotizadas. E aí esses jovens, eles relatavam preferência também muito grande por essa disciplina da educação física, e demonstrava até muita mobilização na formação de times, por exemplo, nas escolhas das atividades, podia ser queimada, no vôlei, poderia ser jogos também, mas não jogar bola livre. E aí, curiosamente, comparando a escola de ensino fundamental, que foi da época do mestrado, com essa escola do ensino médio, nós vimos que raramente, na escola do ensino médio, as cenas que podiam ser percebidas como eróticas ou sexuais, lá da escola do ensino médio, não estavam tão presentes. Por exemplo, o corredor da escola do ensino médio antes era visto como um lugar propício para o desfile. Então, como se fosse uma busca de um olhar desejante, produções corporais que buscavam meio que seduzir ali os coleguinhas, as colegas. Da escola fundamental. Da escola. Isso, da escola fundamental. Então, buscava fazer meio que um desfile, buscar esse olhar também ali da sedução pelos colegas, por meio de arrumação da roupa, utilização de acessórios, bastante uso
de maquiagem. As meninas levavam bolsas e bolsas de maquiagem, assim, para fazer uso lá durante o turno de aula, né? E também, do mesmo modo, nessa escola fundamental, era bastante utilizado o atrás da escola, que era um cenário ideal para a realização de brincadeiras com maior proximidade corporal, também com sentidos ali erotizados. E já no contexto dessa escola do ensino médio, que foi o da pesquisa do doutorado, num primeiro olhar parecia um local bem dessexualizado. Então, não víamos ali tanta gente se jogando na grama, como havia, por exemplo, atrás da escola, lá na outra. Não víamos grandes arrumações nos vestiários e nesse uso de maquiagem, os desfiles, como a gente fala. Não víamos tantos os corpos ali se abraçando, como a gente percebia isso na outra, do mestrado, né, do ensino fundamental. Só que a gente foi perceber outra forma de sexualidade que estava expressa nesse ambiente escolar do ensino médio. Então, os roteiros e os enredos, eles eram de outra ordem ali, até porque a gente considera o que é exigível a uma criança vai ser diferente do que é exigível a um jovem. Então, observamos que se havia uma quase ausência de brincadeiras corporais no tempo livre, também identificamos uma grande valorização das interações verbais. Então, conversas que aconteciam próximas aos bebedouros, localizados no pátio. Havia sempre alguém que saía para beber água, e logo em seguida a área já era, a área ali próxima ao bebedouro começava a ser tomada por vários outros jovens, aguardando a sua vez, e aproveitavam para fazer essa interação. Enquanto isso, as conversas em pequenos grupos de pessoas afins iam tomando conta desse ambiente. O mesmo ia acontecendo ali nos intervalos de aula, ou na chegada e saída da escola. Quase sempre a gente observava o celular, um celular ou mais, que se encaixava nas conversas, trazendo notícias desse contexto online, que a gente está chamando. Os temas preferidos das conversas, muitas vezes, eram músicas, o futebol, os crushes, as pessoas que estavam pegando, tendo aqui esse cunho sexual também. E até um momento da observação, no intervalo entre aulas, tinham duas estudantes, por exemplo, que estavam sentadas numa mesa do pátio, e elas colocaram o celular no centro da mesa e passaram a conversar sobre as conversas de mensagens de uma delas ali com um crush, que acontecia via o WhatsApp e o Instagram. Ela também mostrava à amiga alguns dos meninos que poderiam ser interessantes, os quais já tinham curtido algumas fotos dela, ou para quem ela havia enviado convite de amizade recentemente. A amiga também, pondo-se chega, virava, né, para ver melhor ao lado dela, visualizar o celular, olhava com atenção as fotos, comentava sobre os traços de beleza dos rapazes. Então, essas cenas é um dos exemplos, né, que a gente vai vendo ali presente nesse processo de interação. E aí vem as aulas também de educação física, que apareciam como tema dessas conversas. A importância, ela vai sendo reiterada discursivamente durante as rodas de conversa que eu tive em agosto de 2017. Um dos participantes, que eu vou chamar aqui Luiz, e eu disse, vai confundir com o Luiz Felipe, né? Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, inconscientemente, ó, Felipe. Enfim, deixa eu voltar. Então, é um nome fictício, tá? Desses participantes. Mas ele vai trazer aqui, né, relembrando vivências da aula de educação física dele em idades anteriores. Ele até relaciona aí a um teor sexual que esse momento possibilitava. Ele comenta que curtia, especialmente na escola anterior, do ensino fundamental, pois tinha um primeiro andar. E aí as aulas, às vezes, aconteciam lá e ele ficava embaixo, aguardando da escada para ver as meninas passarem, ele pegar nas meninas, então tinha todo esse teor na fala dele, né? E, de certo modo, também no ensino fundamental, a eroticidade, ela parece permear as interações, ainda que, de modo geral, haja uma maior restrição em relação ao contato corporal. Então, no pátio da escola, em especial nessa aula da educação física, eram os momentos em que os trajes utilizados permitia ali uma maior expressão de parte do corpo, né, mais valorizada eroticamente. Um momento, por exemplo, um momento que era de muito suor, e a gente vai vendo ali como provocação de desejo,
de certa forma, vai assumindo o lugar dos desfiles que antes observava nos corredores e no pátio, né, da escola do fundamental. Então, aqui no ensino médio, isso vai acontecer muito mais nessa aula da educação física. Então, com o passar das observações, nós estamos percebendo também interações sexualizadas dentro desse contexto, que antes estava vendo como se fosse dessexualizada, né? E além das paqueras e jogos de sedução entre pares, foi chamando a atenção certas interações que envolviam atração entre professores ali daquela escola, os professores e alunos. Era comum estar ouvindo as jovens comentando no pátio sobre, os jovens, né, professoras que curtem, e com quem, se tivesse chance, elas ficariam. Um enredo que até chamou a atenção em especial foi que estava um grupo misto ali de 3 rapazes e 3 moças no pátio, numa orientação para uma feira de ciência, e observamos que, na maior parte dos encontros, uma das alunas ficava mais tempo com o professor, mesmo após a finalização da orientação, e o grupo se dispersava, mas elas continuavam. E enquanto debatia, ela jogava o cabelo, quase que cronometrada ali, os olhos pareciam se fechar mais, morderia nos lábios. Eu aproximaria isso do chamado carão, que a gente fala, né? A fase de carão. Então, eu acho que é um termo que talvez aproxime essa descrição que eu trago. E o professor ali, de aproximadamente 40 anos, ele participava da cena, dando prosseguimento à orientação. Só que algumas vezes ele retirava apenas a essa referida aluna, né, da sala de aula para dar a orientação, mas em relação a esse par, né, a cena de sedução, ela não parecia ir além do contexto escolar, não ouvi qualquer comentário sobre a existência de algo sexual, por exemplo, entre os dois, mas, na verdade, esse enredo ele poderia ter passado até despercebido se fosse um observador menos preocupado ali com as questões sexuais. Então, se o trazemos como exemplo para chamar a atenção de que a erotização ela tinha a possibilidade de se instaurar na escola e não estava limitada só aos coetáneos, só aos pares, como nas cenas observadas na escola do fundamental, então, esse era mais um meio possível deles se dizerem, né? Se fazerem ali de uma interação sexualizada. E aqui eu só quero lembrar que menores de 18 anos não possuem, obviamente, legalidade, né, capacidade de consentir sobre interações sexuais, porém, isso não impede, a gente não impedia que os jogos de sedução e tentativas de interação sexual acontecessem. E aí, sobre isso, é preciso que se traga para a discussão até uma saia justa que eu passei, que eu também experimentei ao longo da pesquisa. Eu me vi colocada na posição de alguém que exercia atração sexual, não sei se hoje aconteceria o mesmo, da mesma forma, enfim, né? Mas, ao longo das observações, eu percebia muito o olhar constante de um dos participantes em direção a mim, e eu fiquei algumas vezes até desconcertada, incomodada com isso, e voltou também a acontecer nas rodas de conversa. Então, durante as rodas de conversa, em que eu trocava o contato com os jovens e as jovens, né, então, a ocasião que incluía os participantes num grupo de WhatsApp, inclusive nas minhas redes pessoais de WhatsApp, Instagram, Facebook, e que tinha esse ambiente de maior privacidade, um dos jovens faz insinuações ali de teor sexual em mensagens privadas. Um dos jovens começa a mandar mensagem para mim do que achava ou não achava dos meus seios, enfim, entre outros comentários. E ali foi o momento em que a gente teve que colocar uma limitação dessa interação. Tanto que até, vamos dizer, ele participa ainda de 2 encontros da rodas de conversa, mas ele até se afasta posteriormente. Mas isso, dessa observação que eu fiz, acabou também tendo uma vivência muito próxima do momento dessa observação participante. Bem, seguindo aí, então, por outros pontos dessas análises, vale dizer que, em meio a essas conversas no pátio, onde eu falar sobre os crush é quase sempre um dos assuntos preferidos, há sempre a oportunidade para entrar nessa dimensão online. Momentos precedidos ali por jogos de figurino, acessórios, maquiagens, os cenários são cuidadosamente agenciados
para a construção de imagens desejáveis de si mesmo, que quando postadas, elas sejam merecedoras de muitas curtidas e certamente possibilitadoras de fazer a pessoa se tornar o crush de outro jovem. Então, elas mesmas tratam essa imagem, né, para que seja de desejabilidade. E aí vale dizer ainda que essas fotos postadas nos perfis, né, as mais curtidas, muitas vezes eram selfies. Então, por exemplo, as jovens chegavam a ter 1.000 curtidas, 800 curtidas em algumas fotos. E fazendo um mosaico desses perfis e desses feeds, então, essas fotos de si mesmo, ela tinha uma predominância maior das curtidas, especialmente aquelas em que as pessoas apareciam sozinhas, né? Então, produzindo por meio de roupas, bem produzida por meio de roupas, acessórios e maquiagens, exibindo algum tipo de bem ali de difícil de ser alcançado, que vamos dizer aqui que seja a ostentação, sinalizando a beleza e a sensualidade dos padrões sociais hegemônicos. Muitas vezes, Raíssa, de 17 anos, até traz uma da fala dela, assim, você posta uma foto linda lá, maquiada, aí ele vai ver. Aí depois apaga. Quem viu, viu. Quem já viu, quem não viu, não viu. E as outras vão complementando, né? Tem Tami que vai falar, a gente se sente até um pouquinho melhorzinha, né? Aí Ellen, porque a gente sente que alguém acha a gente bonita. E aí Nara fala, a última foto que eu postei foi com um crush meu. Então, nesses momentos casuais, mais recorrentes, trazem figurações que lembram também as top models, os rappers e os jogadores de futebol, que são personagens de desejabilidade lá do universo da escola fundamental, que nesse contexto do Instituto Paulo Freire, que eu chamei o ensino médio, né, vão ser reeditadas e ganham expressão na cena online. Então, essas três categorias, top model, rappers, jogadores, elas foram compreendidas como estilizações corporais, que vão mediando esses enredos sexuais no contexto dessas duas escolas estudadas. Então, para os meninos desse Instituto Paulo Freire, ser atraente ele tem a ver com beleza, humor e popularidade também. Então, vão estar aí dialogando juntos. Numa discussão sobre o que fazia alguém ser atraente, tem até um deles, Carlos, de 17 anos, que comenta sobre Luiz, que é o outro participante. Que Luiz era uma pessoa bem popular para ele, então ele vai dizer, né, Luiz, na favela onde ele mora, do começo ao fim, Luiz fala com todo mundo. Conhece o pessoal ali todinho. E aí Luiz fala, sei não, diz assim, você é famosinho, acha mais fácil de pegar mulher, se acha demais, se acha que é o tal. Para mim é a mesma coisa, para mim é difícil. Namorada é difícil ter. Se mudar vai ser bom demais. Aí, Carlos, homem, eu tô falando a você. Eu dou uma semana para ele ficar com essa menina. Ele é bonito. Aí, por Luiz ser bonito, por Luiz ser tabacudo, sabe chegar. Sabe chegar, entrar e sair, porque Luiz sabe chegar e sabe sair. Quando ele foi lá em casa, minha mãe gostou dele porque ele chegou brincando, chegou chamando minha mãe de tia, meu amor, não sei o que é isso. E aí isso vai chamando a atenção das pessoas. E em contraponto também, se eu for pegando, né, para a fala das meninas, além da beleza estética e desse bom humor, o caráter e o gosto, os afins, elas vão entrando também como elemento dessa desejabilidade. Para elas, elas mostram até como os perfis oferecem elementos para essas avaliações. Então, uma das falas, por exemplo, de Carol, ela vai dizer, primeiramente, o que chama a atenção de todo mundo, por mais que tu diga, é a beleza, é a foto. Porque a foto, aí no meio dessa fala dela tem entra outra, que eu vou estar chamando aqui de Tami, que ela fala, discordo. O que chama a atenção é o caráter da pessoa. A questão aí é quando conversa. Nas publicações, as frases que ele publica, a música que ele escuta, o jeito que ele expressa, ele pode ser de qualquer jeito, pode estar de cabeça para baixo no perfil. Se ele tiver lá, por exemplo, com a legenda Charles Brown Jr., eu digo, pronto, olha meu crush aqui, ó. Adiciono ele e ainda vou lá chamar. Oi, tudo bom? JB Júnior, né? E aí? Quando o Tami termina essa fala, Carol volta e fala, primeiramente, obviamente, é a beleza.
porque eu vou atrás de um menino, mas eu considero isso hipocrisia. Porque eu sei que, de fato, a gente quer que venham atrás da gente, não quer que venham atrás da gente pela beleza. A gente quer que venham por quem a gente é. E a gente está procurando alguém por beleza, mas também se o sujeito, se ele é galoroso e tal, eu não vou. Sinto muito, cara. Eu vou adicionar homem feio, um pouco que consiga escrever certo, primeiramente também, né? Que tem um jeito de se vestir a caráter, não julgando roupa, porque roupa não define ninguém, mas é pelo tipo de... Porque tem um monte de menino que tem foto de maloqueiro, então fazendo esse comparativo também, né, desse jogo de sedução entre os meninos e os meninos que eu trago aqui. E aí, nessas conversas das garotas sobre o que produz atração, recoloca aí em cena a imagem de um possível parceiro com quem elas ficariam ou até namorariam, e mais com a imagem de como o rapaz repercutiria quando postada ali numa rede social, né? Então, Carol vai um pouco mais adiante e fala não apenas sobre com quem namoraria ou deixaria de namorar, mas também sobre de quem ela aceita ou não aceita convite para se tornar seguidor. E ela é firme sobre a estilização corporal dos homens, que não deixa compor o perfil dela, né? Que são esses galerosos e maloqueiros. E a conversa, então, mostra que não são apenas as imagens e narrativas pessoais que são agenciadas no perfis, que são objetos de cuidado, de modo a expressar também as interações desejadas. Então, elas fazem esse agenciamento das imagens que postam também de quem está ali seguindo elas, né? E se a gente for até para um dicionário informal da internet, galeroso e maloqueiro, eles são tidos como sinônimos. Se vocês fizerem aí uma busca rápida, no Google Imagens, por exemplo, buscar imagens aí no Google, e colocar como descritor o termo galeroso, certamente vai surgir um mosaico de imagens, e as descrições, elas vão estar caracterizadas, essa esterilização, né, como formada por homens jovens, pardos e pretos, usualmente de corpo franzino, magros, não tão frequentadores de academia de musculação, com boné e óculos escuros espelhados. Interessante que essas imagens, elas são muito parecidas também com as que vão ser as que caracterizariam, por exemplo, uma estilização bem positivada pelos garotos e garotas da escola do ensino médio e também aqui da escola do fundamental, né, do que seria o rap. A composição dessa imagem, então, na primeira página do Google, se você joga o rap, então, vão apresentar homens pretos com boné e óculos escuros. A diferença vai estar principalmente no uso de grossos colares de prata e na aparência mais nova de vestuário. Há uso de óculos escuros também, mas nem sempre espelhado. Vai haver aí uma recorrente aparição de corpos tatuados e uma diversidade maior de corpos pretos, com uma tendência para corpos sarados, trabalhados na academia de musculação. E aí, enquanto a primeira estilização, ela remete a um homem pobre de insucesso, que recorre à marginalidade como modo de vida, o segundo fala do sucesso conquistado por quem vem das classes pobres e remediadas das sociedades. Vale ressaltar aqui, né, onde eles se localizam, nossos interlocutores, faz parte mais dos grupos das classes populares, da favela. E aí, nesse contexto, a ostentação, né, nesse contexto online, a ostentação, que vai ser também uma categoria nativa para a gente, dos colares e outros objetos aí, então, celulares, roupas de marca, é fundamental para demarcar a diferença entre os tipos, né, entre essas estilizações. Já as estilizações de jogadores de futebol, conforme ainda as imagens apresentadas também aí via o Google Imagens, por exemplo, vão ser das mais diversas racialmente, com um predomíniozinho para homens brancos. E, de certa forma, vai ter ali a padronização pelo corpo atlético e uso de uniforme dos times. Então, ainda assim, os corpos vão ser bem trabalhados e os uniformes de times remetem ao sucesso como um atributo de desejabilidade. Os garotos, quando agenciam elementos dessa imagem, sua própria estilização, tendem a agregar mais alguns atributos de sucesso, como o uso de algum objeto caro. Já na estilização das modelos,
majoritariamente utilizada como inspiração para as garotas, vão estar aí as produções em postagens. Também, se a gente recorrer aí a um Google Imagens. Ai, peraí, meu nariz. A gente vai perceber mulheres magras, na grande maioria brancas, de cabelo liso, com maquiagem que ressalta rostos e narizes afilados ou alongados, olhos claros e expressivos. E nas arrumações para ingressar nas redes sociais, além dessa cuidadosa maquiagem que elas acabam fazendo, a utilização de vestuários que acompanham a moda, e também, quando possível, né, elas vão fazendo a utilização ali de outros objetos caros, além dessa maquiagem, dessa produção. Então, eu ressalto que a composição das estilizações corporais por meio de acessórios, roupas, cortes de cabelo, maquiagem e arrumação do fardamento, que apontava para a identificação, como uma super mencionada já a estilização lá no ensino fundamental, tenderam a não ser tão facilmente percebida no pátio dessa escola do ensino médio. Ao longo do trabalho de campo, a gente foi compreendendo que parecia haver certa inversão em relação aos lugares de exibição dessas personagens. Comparando os dois contextos, no ensino fundamental, as figurações, no sentido de preparar a personagem para a cena, né, e a encenação ali, acontecia no interior da escola. Já aí na instituição do ensino médio, havia maior presença da uniformização no contexto escolar, por meio ali de um uso obrigatório até do fardamento. No entanto, havia uma recomposição desse guarda-roupa quando os jovens saíam da escola ou nessa esfera online. E aí, na nossa interpretação, essa diferença de performance no contexto vai estar relacionada ao espaço de circulação possível para crianças e para jovens, porque para a criança o principal contexto de interação depois de suas residências é a escola, que pode concorrer ou não com as vizinhanças de suas moradias, e ali é no ambiente escolar onde elas estão mais distantes do olhar dos familiares, ainda que elas estejam reguladas pelo olhar de adultos. E destaque que a escola, ela parece ser para a criança um cenário bem propício para o exercício da eroticidade, até pelas restrições de trânsito por outros espaços. Como aí observado também por Felipe em 2004, na pesquisa da tese dele, para os jovens os cenários de interação eles se multiplicam, eles são bem mais amplos, eles passam a circular mais amplamente pelo bairro e cidades próximas ali de suas residências. Então, o fato é que esse instituto, Paulo Freire, que é o da Escola do Ensino Médio, como um locus para o exercício da eroticidade, ela passa a ter concorrentes, o shopping, o cinema, a praia, o Marco Zero do centro do Recife, shows, festas que os jovens planejam, e todo um universo que vai se abrir aí com o ingresso na www via o smartphone. Então, voltando aí aos galerosos e maloqueiros barrados por Carol no seu Face, o fato aponta que a escolha das pessoas que os jovens adicionam em seus perfis, também é importante na produção do si mesmo online. Vai haver, por exemplo, ferramentas no Facebook que mostram os amigos de amigos. Do mesmo modo, o Facebook ele chega a oferecer novos perfis para convidar alguém para integrar sua rede a partir das redes de seguidores recíprocas. Então, nesse contexto, a própria tessitura, a amarração da rede de seguidores, quando publicizada ali no perfil, é importante indicar sobre quem é a pessoa e o tipo de menino com quem elas querem se relacionar. Então, a importância de quem se tem como seguidor na rede social, ela fica bem evidente nos efeitos dos encontros nas festas offline que acontecem ali entre as jovens. Podemos perceber que, na medida em que os nossos participantes circulavam em outros lugares, online e offline, são reconhecidas e vão ganhando possibilidades de ampliar as interações. Então, por exemplo, um auge dessas interações, ela vai se dar quando há reconhecimento de alguém de quem ele é seguidor online, né, em uma festa. Geralmente ali organizada por algum dos amigos ou das amigas de amigos, enfim, né, por essa rede ali de sociabilidade deles. E Luiz até traz uma das falas dele que considera que ele é considerado alguém bem popular na escola, né, e pegador, e ele vai explicando
Porque se eu conheço uma menina, aí uma menina, aí uma amiga dela se interessa, aí começa a sinalização, isso e aquilo. Aí eu vejo numa festa que não curtiu na internet antes, né? Mas para depois passa a curtir, só pelo fato de ter visto e ter circulado ali naquele meio em comum da festa. Aí depois começa a chegar mais, a me adicionar. Aí sim vai criando, né? É o famoso fortifica. E ela tem o quê? 13 curtidas, 300 curtidas, 400 curtidas, até 600 ela tem. E, tipo, ela é conhecida por várias pessoas. Metade dos meus amigos ela conhece. Porque, tipo, ela é famosa, ela é famosa só na rede social. Tipo, se ela for numa festa, metade daquele povo que curtiu fala com ela e metade não. Porque, tipo, acha ela às vezes intrometida, isso e aquilo. Mas eu acho um modo de admiração à pessoa. Por isso que curte, por isso que comenta e dá um elogio. Então, pode não comentar na festa, né? Mas essa ação no meio online tem um significado para ele. Então, esse comentário a gente pode também interpretar como um resultante de seu conhecimento empírico sobre as políticas eróticas implicadas no reconhecimento de alguém que participa das redes sociais online e offline. Ele mostra a importância da cena offline como a possibilidade de ver alguém face a face para ampliar a rede online, mas também para produzir ou aumentar interações sexuais. A fala de Luiz, ela permite retomar a discussão sobre a importância dos amigos virtuais e das curtidas na erotização da imagem de si online de alguém, e como a inscrição online ela é capaz de se atualizar nessa cena offline. Implícito ali como um elemento favorável, né, para que o interesse ele se intensifique, vai estar o fato da pessoa conhecer pessoas conhecidas de outras pessoas também, formando ali uma verdadeira sobreposição, ou que a gente está chamando aqui um entrelaçamento, entre tessitura de redes das duas dimensões existenciais, online e offline. E aí tem um artigo, meu e de Felipe também, que discutimos como há vários caminhos, né, para se tornar amigo de alguém nas redes. Já falei de uma das formas, que é a partir do contato offline, então, ser adicionado em uma rede por meio de um convite, mas vão existir outras formas. E no caso do Facebook e Instagram, as jovens, elas passeiam pelos perfis de amigos, ali, de pessoas conhecidas, percebendo alguma atração erótica ou afinidade que passam a curtir postagem, pode solicitar amizade por meios de convite. E aí, mesmo que a amizade de um seguidor de rede social online não seja o mesmo sentido que a amizade no contexto de rede social offline da escola, vizinhança ou igreja, encontrar seguidores de amigos seguidores em uma rede social vai produzir a sensação de maior familiaridade e afinidade. Então, identificar afinidades vai ser importante para adicionar alguém à sua rede online. E mais importante ainda, para passar a ser um crush ou seguidor de amigo, ou mesmo até namorada. Ou no caso, como Carol vai trazer, né, por não ter afinidade com galerosos e maloqueiros, não permite que rapazes que estilizem tais personagens participem de suas redes de seguidores. Então, a afinidade cria uma maior disposição para compartilhar as experiências mais íntimas, produzir cumplicidade, aproximando até do que idealmente se configura de amizade real. Para ele, as afinidades, então, elas estão relacionadas às séries que acompanha e que fornecem um assunto para as conversas privadas ali do Facebook ou por WhatsApp. Já no caso de Tami, a afinidade se produz com participantes de jogos virtuais ou gostar de Charlie Brown Jr., como eu citei anteriormente. E embora nada garanta que a pessoa recém-integrada ali ao ambiente de interação online, por reconhecimento de possível afinidade, vá se tornar um amigo virtual, esse é um importante ideal que vai mover os jovens na montagem de suas redes. Do mesmo modo, vai ter expectativas de encontrar alguém cuja afinidade se conjugue ali à atração erótica e em se tornar ficante ou namorado. E aí, no vocabulário da internet, né, se diz dar match, ou seja,
quando ocorre uma combinação capaz ali de resultar em relacionamento sexual ou amoroso. Então, vem todo desse agenciamento dessas redes, como a gente já vem citando, como eu venho citando até aqui. E a gente percebe que essa lógica que articula eroticidade e participação de alguém nas redes de seguidores também é utilizada mais amplamente, independentemente de faixas de idade, na formação de parcerias e práticas sexuais. Então, pesquisas sobre alternativas de prevenção do HIV entre homens que fazem sexo com homens vão apontar o papel desse tipo de tessitura na sensação de melhor conhecer, por exemplo, os hábitos de alguém com implicações na formação de parcerias sexuais e também na produção de confiança que resulta em disposição para usar ou não preservativo. Meio que ali numa presunção, né, de soronegatividade para o HIV. Então, toda essa discussão que eu venho realizando aqui, já indo para a finalização da minha fala, vai levar de volta aquilo também aqui que o participante, Luiz, ele qualificou como fortificar, que pode ser interpretado como um conjunto de forças resultantes de um entrelaçamento de redes de seguidores cuidadosamente ali tecidas e de redes sociais offline formada por amigos e conhecidos da vizinhança, escola, igreja, entre outros espaços, que são capazes de produzir a sensação de melhor conhecer a pessoa, seus atributos de desejabilidade erótica e as afinidades que podem produzir, não apenas desejo sexual, mas também algum vínculo com a pessoa. E aí, no caso da experiência dos jovens do Instituto Paulo Freire, dessa escola do ensino médio, essa fortificação, ela pode tanto resultar na ampliação das redes sociais online, como pode, circunstancialmente, aumentar o interesse afetivo sexual por alguém, o que vai contribuir aí na concretização do desejo de ficar com alguém em uma festa, possivelmente. E aí, sim, para concluir, então, a gente tem notado, né, que essa dimensão offline das experiências sexuais dos jovens participantes da pesquisa podem mostrar que as duas dimensões existenciais, elas concorrem para a constituição dessas experiências sexuais, e aí não podemos falar de dois mundos paralelos em que os jovens escolhem, por exemplo, hora eu estou online, hora eu estou offline. A presença ela vai se dar de maneira simultânea, e o que passa nessa dimensão online, ela é constitutiva da offline e vice-versa. Então, essa é um pouco aqui, né, do que eu trago da pesquisa que eu realizei com o Felipe, de como é que essa rede, esses entrelaçamentos online e offline, eles estão presentes. Esse estudo, de alguma forma, ele dá base ainda para as pesquisas que eu continuo realizando hoje aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu estou trabalhando que é a implicação das tecnologias digitais de informação e comunicação para os mais variados processos de subjetivação de crianças e jovens. O estudo atualmente envolve uma etnografia em diversos perfis, contas públicas aí de influenciadores, influenciadoras, com grandes números de seguidores, então entender um pouquinho essas interações, os discursos, as chamadas engajamentos que acontecem nessas redes, e como é que isso está implicado para o processo de subjetivação hoje, né? Dessa infância e juventude. E eu acabo aqui. Eu acho que acelerei aqui, tentei colocar dentro de 1 hora, que foi mais ou menos o meu combinado com o Felipe também, né? Para poder também dar a possibilidade de debate. Ótimo, Tassinara. Eu acho que você traz bastante elementos, né, para a gente poder conversar. Aí eu quero abrir para a participação das pessoas, perguntas, comentários. Quem tiver vergonha de falar pode escrever, enfim. Fala, Alisson. Lembrando que essa experiência está mais próxima acho que desse grupo, né, Felipe? Eu não sei qual é a média de idade. Sim, certamente você deve ter feito sua pesquisa e alguém desse grupo estava participando. Mas vamos lá, escutar a Alisson. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Tassinara, foi algo assim surreal.
E a minha pergunta é bem específica, referente a essa nova rede social que tem bombado bastante, que é o TikTok, o Kawaii. E o que eu tenho visto bastante é a utilização desses mecanismos eróticos como um produto a ser vendido. E não tem uma certa, digamos assim, barreira que impeça jovens que não teriam alcançado uma maioridade a ter contato com esse tipo de produto, digamos assim. Como que isso pode prejudicar, então, o desenvolvimento desse adolescente que tá entrando nessa vivência e aí dá de cara com esse conteúdo de maneira muito fácil? Teria um exemplozinho, Alisson, desse? Por exemplo, tem muitas questões das dancinhas, né? E para citar um exemplo bem claro, um dia desse eu estava no ônibus e avistei uma criança, devia ter entre 9 e 10 anos, e ela estava vendo então um vídeo de uma moça que estava dançando com um biquíni, né? E exibindo assim de forma bem escancarada assim o corpo, e aí aquela criança ficava meio que hipnotizada, sabe? Uhum. Quer Olha responder lá. logo ou quer juntar mais? Deixa eu só ler aqui. Eu lembrei, Janaé, eu lembrei dos casos das minhas aulas de educação física. Os meninos irem ver as meninas no banheiro, as meninas fazerem o mesmo. O professor chamar a atenção dos meninos. Aí ele fala de novo, mas eu acho que isso já é em relação à fala de Alisson. Isso me lembrou de um dia que eu ouvi as crianças do condomínio que eu morava cantando músicas de conteúdo sexual e fiquei tipo, Eita, eita, lá vai. É, é porque eu penso, acho que de maneira como acho que uma parte da sociedade imagina assim, eita, tá adulto, como é que fala, adultocizando as crianças, né? Essa questão de, por exemplo, mas hoje as crianças vivenciam a sexualidade como se isso aqui fosse algo para a gente guardar para só quando chegar aos 18 anos poder viver, ou, né, ter essa liberdade. Então, eu questiono muito essas posições da gente dizer assim, olha, vai ser conteúdo para adulto ou criança. Eu acho que o grande problema, isso aí é minha visão, tá? Desses estudos. Eu acho que um dos grandes problemas da sociedade hoje é justamente a gente barrar muito essa censura de quais são os conteúdos que as crianças podem ou não acessar. A gente até fala, na década de 90, era o El-Chan, as tecnologias, as formas e os produtos, eles vão sendo modificados, mas todo esse grupo aí faz parte de um processo de socialização. Eu tenho dado a disciplina de, por exemplo, psicologia do desenvolvimento aqui, e a gente traz como processo de imitação é muito importante para a constituição do sujeito. Então, a gente faz isso não para dizer assim, eu vou me tornar o que eu imito, mas é como num processozinho ali de o que é que eu me identifico, o que é que eu me afasto, e começa muito ali por esse jogo de brincadeira que é imitar. Então, quando a criança imita a menina de biquíni, a Anitta, ou traz, por exemplo, uma música que tem um caráter sexualizado, ela ainda está construindo os sentidos. O problema, muitas vezes, como a gente fala aqui, se tem um adulto, alguém maior de 18 anos, que vê essa criança dessa maneira sexualizada e quer utilizá-la como um objeto para satisfazer, né, para uso de desejo. Então, a gente tem essas limitações. Mas eu acho que assim as redes elas possibilitaram com que talvez também tinha a parte, né? Tudo é uma busca de equilíbrio, mas as redes possibilitam, eu acho que cada vez mais cedo a gente poder falar sobre sexualidade, as pessoas poderem fazer esses processos de estilização, de se entenderem nesse meio de desenvolvimento sexual, que eu vou trazer aqui. Então, essa parte prejudicial que você faz como pergunta, eu fico um pouco assim receosa porque me remete muito a essa ideia de censura. E eu acho que parte dos jovens hoje, que a gente vivencia essa ideia de que violência, estresse, problemas de saúde mental,
E a gente não para pensar o que a gente tem possibilidade de muito controle para crianças e jovens nessa sociedade contemporânea e cada vez mais. E para a sexualidade não é diferente. Então, quando eu vejo assim a dancinha, o que seja, eu vejo como uma possibilidade de constituição. Ela está se identificando e tem um lado proveitoso nisso, para a gente não ser adultos tão problemáticos com nossas questões, às vezes, sexuais. Então, eu não sei, Felipe, me ajuda aqui a pensar. Eu acho que Convido você a debater essa questão também. a gente revive isso daí desde, você falou da década de 90, mas eu acho que na década de 80 a gente também tinha. Eu acho que desde que Laranja Mecânica foi lançado, não é? Enquanto filme pornográfico, que Laranja Mecânica não, já estou trocando os... Garganta Profunda. Laranja Mecânica é a coisa mais do controle, né? Garganta Profunda foi um filme pornográfico e, enfim, é quando começa o boom das revistinhas também e tudo, que você traz o celular hoje como é, porque você nem trouxe essa cena, né? Se a gente pensa, Alisson, que as crianças, independente disso estar circulando, veja, tem uma valorização, inclusive, sobretudo dos homens, em relação aos filhos, de que eles portem esse tipo de conteúdo. Não é? Então, a gente também tem que fazer uma reflexão em que medida isso não produz um certo machismo. E eu não estou dizendo que tem que deixar as crianças circularem com pornografia na escola, não é isso, mas a gente tem que, antes de criar uma intervenção, a gente tem que pensar em que medida isso não é, aspas, sintoma de uma sociedade mais ampla, né? Então, a criança está vivendo, de certa forma, ela faz parte da socialização dela para essa sociedade da gente, é que os meninos eles devem ter acesso a conteúdos sexuais desde cedo e as meninas não, né? E talvez isso choque porque as meninas estão tendo acesso e estão brincando com a sexualidade. Mas assim, esse receio de que esse contato com a sexualidade muito cedo estrague tudo. Só que a gente nasce em contato com a sexualidade. A gente está vendo nosso pai e nossa mãe juntos se beijar, a gente vê uma barriga crescer e começa a se perguntar de onde vem aqui, o que é que vem dali. A gente vê os primos namorando, sarrando na varanda. Né? A gente tem brincadeiras populares que são menos estigmatizadas, que vão brincar com a sexualidade. Né? Tem a amamentação, né, que Raíssa está colocando aqui. Então, a gente vive num mundo que é sexual, sem contar a própria televisão. Não é? Então, Xuxa na manhã nas manhãs da Globo, durante toda a minha adolescência, eu já não era tão criança, para não ficar tão velho. Então, agora, claro que a gente tem que dar uma orientação, né? Então, eu acho que quando a gente pede que tenha educação sexual na escola, é justamente para ajudar as crianças a não entrar no conto do vigário, no sentido de que tem essa erotização que vai existir sempre, né? Mas que isso gostar do próprio corpo, gostar de dançar como um determinado artista gosta, não vai dizer que ela vai ser abusada, que é a mesma história em relação ao estupro. Não, ela estava com a roupinha curta. Não, ela pode estar com a roupinha curta. Né? Dependendo da sociedade, enfim, as pessoas estão sem roupa, isso não vai dizer que elas querem ser estupradas, abusadas. Né? Então, a educação sexual pode dar um contorno para isso, mas não uma educação sexual moralizadora. Os pais podem também ajudar, não é? Veja, tem uma questão de classe também. Se a gente pensa, eu que estudei muitos anos no Candomblé, sou do Candomblé, né? Então, por exemplo, todo o axé, de onde vem a dança da boca da garrafa, que escandalizou o mundo, mas foi dançada por todos e até hoje, né? É um clássico da música popular brasileira, digamos assim, mesmo que a gente não queira que seja, mesmo que a gente goste de outro ritmo, mas tem uma festa, vai tocar, ela nasce nos terreiros, no samba de roda, né? E faz parte da brincadeira que também é construção da sexualidade.
não é? Então, não se dançava com uma garrafa, tá? Às vezes até dançava com a garrafa, bota um pano, bota qualquer coisa e vai dançar em cima daquilo, né? Isso é também uma forma de ensinar a sexualidade às crianças, aos adolescentes, a todo mundo, na brincadeira, porque o lúdico faz isso, né, Tassinara? A gente que trabalha com criança e com brincadeira, o lúdico permite que a gente viva sem viver, né? Então, quando uma criança vai brincar e dançar como a Anitta, ela vai aprender sem fazer, não é? Mas faz parte do processo. Agora, precisa de uma orientação do adulto, da escola, uma orientação que não seja moralista para não continuar, talvez, fazendo o que a gente faz a vida toda, possibilitando aos homens uma sexualidade livre, aspas, sacana, né? Os estudos que a gente tem no Labechu sobre sexualidade feminina é sempre nessa queixa, né? Talvez não no seu, Tassinara, porque elas ainda estão muito novinhas, mas quando a gente vai pegar as mulheres um pouco mais velhas, já a partir dos 20, velha não, né? Mas assim, adultas, 30 anos, elas vão estar se queixando que os homens traem, que elas não querem isso, eles, não é? Então, que é essa construção em que os homens podem viver a sexualidade e as mulheres não. Então, a gente precisa um pouco, realmente, eu acho que essa questão é importante, a gente precisa refletir muito, né? Então, como é que a gente faz uma educação sexual não moralizadora, sem também, porque, por exemplo, a gente também não pode se meter na religiosidade das famílias que ditam determinados comportamentos sexuais, né? Mas, enquanto Estado ou escola pública, a gente tem que lembrar das ISTs, do abuso, né? Então, dá para fazer uma discussão, eu acho que respeitando a moralidade da família, mas trazendo conteúdos científicos, né, que a gente hoje observa que são importantes de serem tratados em cada faixa de idade para poder dar conta dessas questões que são tão importantes. É tanto que na época dessa pesquisa do mestrado, a gente falou da metodologia de rodas espontâneas, e eu fui entendendo cada vez mais como importante, como essa ferramenta até metodológica para a educação sexual, que não é a gente chegar com o discurso de dizer o que é, como é que se previne, mas a gente, justamente por colocar como se fosse assim, como se as crianças estivessem vivendo uma sexualidade agora, porque existe o TikTok, tem as dancinhas, e aí, como a gente está falando, no offline, tudo isso já está ali permeado, não é do online, elas estão interligadas. Talvez na década de 90 não tinha as redes, então não tinha as dancinhas sendo colocadas. Mas eu ainda era considerada desse grupo criança. Eu lembro que as meninas se reuniam justamente para fazer dancinhas e dancinhas, quem era mais Sheila do Tchan, ou quem era mais ali um dos dançarinos, enfim. E aí isso não era compartilhado. E eu trouxe até da minha vivência, que era ali beirando a década de 80 para 90, em que não tinha as redes sociais, mas a gente se vivia. A cabaninha da casa da minha avó, meu pai, era, olha, se a gente puder dizer ali, mas, enfim, era o maior bacanal do mundo. Sinceramente. Mas aí a questão, como a gente está dizendo assim, por que a gente não suporta ouvir o que esses grupos têm e vivenciam? E deles a gente fazer esse processo de orientação. Então, é um compartilhar e trocar informação. Como eu trouxe que na pesquisa do mestrado, então elas traziam casos de abuso. Um que me marcou muito era que foi uma das crianças que ouviu as outras meninas falando em pequenas cenas de abuso que percebiam ter sofrido. Não é como foi que a família, enfim, conduziu o caso. E aí, quando todo mundo sai, ela parada ali comigo, ela fala, nossa, como se fosse assim, né? O que ela tinha ouvido das outras. Isso nem eu estava trazendo nenhum discurso. Então, ela aprendendo sobre as outras, e aí eu paro para ela e digo, se fosse uma situação semelhante com você, né? Uma situação em que ela percebesse algo de abuso, você contaria para seus pais? Que ela estava comentando algo nesse sentido, né? Aí ela para em silêncio, olhando assim bem para o horizonte e fala, eu não sei. Então, veja até para um caso que tanto a sociedade se diz preocupar, que é nesse sentido da violência, do abuso, a gente afasta as crianças para esse processo de denúncia, de se colocar, de se dizer,
porque para ela tinha medo como o pai ia agir, o irmão, né, como seria toda a condução ali entre os familiares dela. Então, as crianças, elas têm uma vivência, elas têm uma experiência, elas sabem falar, elas têm as narrativas próprias delas. Agora, a gente, na posição de adulto, como é que a gente pode conversar e pensar meios? Como situação de aborto que um disse que tinha feito com a outra menina também na dissertação. Isso, adulto nenhum estava ciente do caso Nem deles. lembrava disso. Então, mas teve um que foi um de 11 anos que tinha dito que tomou a namorada, que era de 11 anos, tinha engravidado e que tinham tomado, eles mesmos tinham conversado e tinham decidido que ela iria tomar a garrafada da feira, ia buscar esse conhecimento. Então, essa questão que a gente às vezes tem assim, como se fosse o TikTok, o Cauê está vendendo o discurso, mecanismos erotizados, eles têm aí essa possibilidade mais de estar dialogando também com essa outra esfera, que é o que a gente tanto está falando aqui offline. E eu volto a dizer assim, gente, no processo de democratização que a gente teve, aí com a inserção da Constituição em 88, o ECA ainda é recente, então ele vem ali de 99, então tem toda uma ideia de tutela. Óbvio que é necessário, precisa de proteção, mas a gente não tinha o ECA antes da década de 90, e essa infância, ela não era tão, eu acho, tão tutelada como era antes, até porque se tinha trabalho infantil, as pessoas viviam práticas sexuais dentro do contexto familiar, por mais que dissesse, tira a criança da sala, mas na hora de fechou as portas, vai todo mundo dormir, as coisas aconteciam ali numa mesma cena, né, no mesmo quadro. Então, tinha esses outros contextos em que a gente acha que hoje a criança está num contexto, numa bolha, né, como se fosse bem separado, de proteção, de cuidado, e que eu acho que a gente não consegue nem dialogar mais com a criança. Às vezes a impressão é essa. Se a gente colocar um adulto e uma criança para conversar, vai ter um problema. Não, vai ter uma linguagem ali, né, diferente. Vai precisar de um dicionário para conseguir essa comunicação. Então, eu entendo muito mais por esse lado. Por isso que eu estou dizendo que eu fugiria dessa ideia de pensar o que seria tão prejudicial. Eu acho que prejudicial envolve mais a gente chegar e sair barrando os conteúdos, vindo com a censura e as possibilidades de diálogo e de comunicação elas estarem extintas, né? Elas serem marginalizadas. Eu acho que essa é a minha contribuição que eu tenho para a sua pergunta, Alisson. Não sei se Você pode fazer se era o que você queria ouvir. Uma dissertação, Alisson, sobre o tema. Eu acho que é super importante, né? Essa coisa dessa vivência da sexualidade de crianças, porque Tassinara, quando ela fez, de fato, a dissertação de mestrado, ela traz que os meninos tinham mais acesso, né? Baixava no celular, levava para a escola, mas aí filmes pornôs, não era dancinha, não. Era. Tá vendo? Até eu também esqueço de coisa da pesquisa, mas era. Fotografia, levava para a escola e compartilhava. As meninas viam, mas não compartilhavam entre elas. Os meninos compartilhavam entre eles. Isso. Em geral, era um homem mais velho, não era um abusador, não, tá? Era um pai, um primo, um rapaz mais velho que era responsável por ensinar a sexualidade àquela criaturinha que estava se constituindo. E aí, enfim, isso circulava. E às vezes tinha situações de abuso, deles tirarem foto, né, das meninas ou de um casalzinho. Foi. E Teve circular. um fato, porque a menina tinha ido para trás da escola e tinha tirado a blusa para trocar alguma, e aí eles viram, assim, aí começou, né, a divulgar, então teve suspensão na escola por conta disso. E ali, lembrando que esse era o grupo de 11 ali para 13 anos, né? Aliás, 9 a 13 anos. Aí, de fato, se não tem uma escuta sobre isso, um olhar sobre isso, né, é complicado, que não basta proibir. É proibido usar na escola pornografia, né? Ela vai entrar. O que é que a gente pode fazer enquanto professor, professora, enquanto psicólogo, né, com situações como essa acontecem sem entrar na perspectiva de repressão, mas é como a senhora colocou, nas oficinas dela, embora não fosse um projeto de intervenção,
né, nas rodas de conversa, eu acho que tinha essa chance das crianças refletirem sobre... Eu acho que, sobretudo, eu me lembro muito das situações de abuso das meninas, né? Então, de criar um espaço onde essa vivência é compartilhada e poderia dar margem para trazer um conteúdo adequado, porque a gente acha, o conteúdo adequado para determinada idade é tal. Aí eu vou lembrar de uma experiência minha, numa oficina lá no Rio de Janeiro. Né, me chamaram para fazer uma oficina, eu fiz a técnica da caixinha de pergunta, um negócio bem simples. Então, na entrada, logo, uma mãe disse que não ia deixar o filho dela participar, a filha, porque ela era evangélica e o filho não podia participar desse tipo de coisa. Eu digo, tá certo, era uma professora. Chego eu dentro da sala, faço a técnica da caixinha de pergunta, eles escreveram, começa a tirar as perguntas. Aí uma pergunta é assim, uma mulher pode engravidar de um cavalo? Eu digo, misericórdia. Eu fiz uma coisa. De onde você tirou isso? Aí outro disse, não, professor, é que a gente tem acesso a... Como é? Cabo Net. Não. Enfim, como é que chama? A internet não. A TV a cabo lá, ela é roubada, então não tem filtro. Os pais saem para trabalhar, os filhos assistem o que quer. Né? E aí fica... Olha, tinha muita coisa. Essa daí era mais simples, para ser muito sincero, né? Das aberrações, que aí tem a ver também com isso, mas, assim, se a gente não dá espaço para poder tirar uma dúvida como essa, é igual o pequeno Hans, né? Eu sempre digo, o pequeno Hans deve ter ficado neurótico porque viu a barriga da mãe crescer e não sabia o que era aquilo, né? E começaram a inventar, a cegonha vai trazer, não sei o quê, não sei o que lá, ele ficou neurótico. Imagina uma criança com uma questão dessa na cabeça. Ele devia olhar as pessoas por aí e ficar perguntando, essa é filha de cavalo, essa não é filha de cavalo? Aí a gente esclareceu. E isso não fica Tudo bem, era um coletivo, mas não fica, na escola não fica, né? Vocês foram alunos, são alunos até hoje. A fofoca corre. Assisti um vídeo lá em casa, uma mulher com um cavalo. Pronto, isso a escola toda estava comentando. Né? E aí foi a chance de dizer, não, gente, não engravida, isso é um filme. Né? Também tem, não sei se tinha montagem, mas eu disse que tinha uma montagem ali, né? Eu tive coragem de... Também não sei como é, mas respondi lá a questão de que não engravida, enfim, e que aquele conteúdo é pornográfico, nem sempre representa a realidade, né? Uma ficção. Mas aí tinha outras questões sobre menstruação, sobre o escambau que as crianças, antes de viverem, estão se perguntando o que vão viver, né? E o adulto fica sem querer dizer. Então, é disso, né? E é sempre, eu acho que, né, quando a gente vai trabalhar com criança, é esperar o que vem. Qual é a questão que vem? Né? Não precisa se adiantar. Deixa eu ver que tem um monte de gente que fez comentários aqui depois que eu falei da história do cavalo. Rayana, pior que na minha escola, perguntaram para a professora de biologia se podia engravidar de cachorro. Deve ter assistido outro filme. Isso também é porque o foco aqui foi do doutorado, né? Felipe sabe que eu tenho uma paixão pelo meu mestrado grande também. Mas essa questão, por exemplo, de a sexualidade, que é um tema transversal dos estudos no Brasil, tem que estar em todas as disciplinas, e quando é para trabalhar, parece que é da disciplina de biologia. Então, quem trabalhava algo sobre sexualidade na escola do fundamental era a professora de biologia, e tinha como se fosse uma semana para isso. E sobre essa questão das práticas com os animais, eu lembro também que na pesquisa do mestrado saiu, lembra, Felipe, que era com as galinhas deles lá, que começaram a falar também. Então, esse momento, assim, se tivesse uma horinha, apenas para a gente ouvir, e dali, por exemplo, olha, teve aquela situação com aborto, como é que foi conduzido, e a gente vai trazendo também um pouco o nosso entendimento, e é o que a gente vê como possibilidade para conduzir a situação, mas é de fundamental importância ter um espaço. A educação sexual seria um espaço, vamos falar sobre sexo, é como se fosse isso, ou sexualidade, aliás.
E teve até um processo que a gente está falando assim para entendimento desse papel, por exemplo, de mulheres, o que é ser mulher, o que é ser homem na sociedade, surgiu entre eles mesmos, e foi um dia que eu saía das observações, e aí acontecia algo, Felipe, a pesquisa aconteceu isso, isso, isso. No primeiro momento a pessoa vai para o campo achando que não vai ter nada, não vai surgir nada. E aí uma das meninas, por exemplo, ela estudava junto com o irmão. Ela tinha 10 e o irmão tinha 11. E aí ela falando, eu joguei começou a pergunta que eu disse assim, como é ser criança para vocês? E cada um foi comentando, aí, a criança é ser ruim porque é ruim um pouco porque eu não posso ir ali na esquina. Aí a menina vai e pensa, mas o meu irmão pode, se eu vou na esquina, eu tenho que pedir para ele comprar a bala. E aí eu pergunto, e por que você acha que isso acontece? Aí ela, porque menina pode engravidar. Aí os meninos mesmo, porque ficava um grupo de uns 22 sentados assim na lateralzinha, e um menino mesmo levantou, um 3, assim, né? Levantou, não, só falou nesse momento. Mas menino também, menino vai ser pai, né? Se a menina engravida, o menino também. Então, esse risco é para os dois. E engraçado que ela começa a pensar, até para colocar na norma, para se colocar nas normas. Se a sociedade meio que diz isso, eu preciso dizer um porquê. Aí ela, mas é porque menina pode ser estuprada, e nessa hora aí sim, é que eles levantam e falam, e menino também, menino tem buraco. E aí, quando eles levantam bem entusiasmada assim, aí ela para, pensativa, e ela não argumenta novamente para se colocar naquela posição. Então, de alguma forma, a gente vai entendendo esse debate sobre, por exemplo, o que é ser mulher ali, entre eles mesmos, né? Como é que eles enxergam isso? Não sei se tem mais... Outras questões... Voltando para os jovens, online, offline, rede, fortalecimento. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Júlio. Em algum momento está assinada a tua fala. Peraí, deixa eu ligar. Foi. Em algum momento da tua fala, mais pelo início, assim, tu estava comentando sobre, acho que era em relação à escola de ensino fundamental. Tu estava falando sobre alguns espaços lá onde eram mais propiciavam mais interações que tinham caráter erótico ou erotizado. Agora eu não lembro se tu falou erótico ou erotizado. Mas aí eu fiquei pensando e queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. Qual é esse critério para a gente saber o que é uma interação que é erotizada e uma que não é erotizada, sabe? Olha, Felipe, tá vendo? Eu acho que chama para pesquisa do mestrado, não adianta. Falo do público infantil. Júlia, a gente foi configurando aí por exemplo, essa questão de menos interação com o outro, né? Então, por exemplo, a gente foi caracterizando como erotizada essa possibilidade que eles tinham de contato em que ficavam o jogar na grama, que acontecia na lateral da escola, que a gente diz como espaço erotizado. Então, eles tinham brincadeiras mais livres, em que eles não viam, por exemplo, vir um adulto para afastar esses corpos. Então, a gente vai configurando isso como uma cena de erotização, entendeu? Então, por exemplo, eles tinham brincado de jogar na grama. Tinha um pátio na frente, que eu vou dizer que até a escola ela tinha, no formato panóptico aí de Foucault, o pátio era numa região que por onde você circulasse, podia dar a ideia de que tinha um adulto olhando, porque tinha a copa, o refeitório voltado para ela, tinha a direção voltada para ela, as salas de aula, sala de aula, uma boa parte era voltada para o pátio, e aí eles não faziam tanto essas brincadeiras nesse contexto. Então, mantinham-se muito mais uma distância corporal ali. E aí, quando eles iam para a lateral ou para trás da escola, vinham essas brincadeiras. O brincar na grama era assim, eu seguro em uma pessoa, um segurava no outro, menino, menina, e a pessoa tinha que tentar se soltar daquele corpo. E aí, com isso, eles iam rolando na grama, iam deitando. Essa questão da sexualidade. Então, por exemplo, o menino que tinha lá, que tinha 13, ele tinha várias camisinhas na bolsa. E aí, nessas conversas, ele tirava e dizia, olha, e as meninas, era tanto que vinham conversas, assim,
nem todo mundo usava camisinha. Ele utilizava, ele pegava, e as meninas até sobre a questão de uso lá dos preservativos. Então, essa ideia, assim, né, de uma vivência, se fosse, era buscar na farmácia. Mas, embora é bem menos, tá? Esse contexto. Então, essas discussões sobre as práticas com as galinhas, elas aconteciam nesses espaços. Mesmo que eu tivesse no pátio, lá na posição central, essas conversas elas eram minimizadas. É como se esse tipo de discurso ele tivesse que ser afastado. Então, a gente traz essa questão de erotização distinta, embora ela também não veja, não está afastado dessa cena do pátio. Ela vem de outra forma, que é como a gente falou, nas estilizações. Então, nesse jogo corpóreo, de como eu posso minimamente, vou trocar roupa, eu estou com a farda, eu tiro a farda e ponho uma outra roupa que valorize o meu corpo, enfim. O que é que isso significa ali, né? Nesse jogo que a gente está dizendo de desfile. Então, a gente vai trazendo isso como um caráter de erotização. Tá? Então, elas podem se fazer presente, mas ela vinha muito mais com essa composição dos estilos. Só que nas interações, aí sim, isso vinha mais forte na lateral ou atrás da escola. E nas aulas de educação física, porque tinha essa possibilidade também do contato, da vivência. Então, no pátio eram brincadeiras que tinha... era mais assim, sentada, comendo ou lanchando. Então, esses discursos eram nesses outros espaços. Deu para dialogar com sua pergunta aí? E só para complementar, e a ideia do erótico, a gente não... Nos estudos de sexualidade, a gente não define a princípio, né? É a sociedade que define aquilo como erótico. Mas, de forma geral, no Brasil, o erótico ele enfatiza o prazer dos corpos. Mas o prazer, às vezes, a gente só pensa do contato, mas tem o prazer escópico, do olhar, do se mostrar, né, que na sociedade da gente, em geral, foi visto como perversão. Né? Então, o voyeurismo e o exibicionismo, eles são categorias psicopatológicas, porque a gente enfatiza o sexo penetrativo, mas a gente retorna com eles porque eles são super importantes aí nesse contexto da escola, né? Então, olhar e ser olhado, ele é fundamental. Mas também tinha muito contato físico que não necessariamente vai levar ao gozo, porque o erótico tem essa coisa, ele também é uma... Como é que o Richard fala? Ele é uma transgressão àquilo que é tido como sexual. O sexual é você, né, a curva do comportamento sexual. Você vai, enfim, né, se excita e goza. No tipo de brincadeira que eu, interpretando hoje, né, que se tinha atrás da escola, era esse prazer do prazer. Né? Tava tendo prazer físico, mas ninguém ia gozar ali, necessariamente. Também você não ficou lá, gozou ou não gozou? Não, ninguém era uma cena que remetia a essa coisa do prazer dos corpos, da brincadeira entre aquelas crianças e tudo, e que depois, quando ia para a roda de conversa, de fato aparecia, né? Questões que já remetiam a um pensamento que, em geral, a gente acha que a criança não tem, mas aí pensa também que a criança com uma faixa de idade, né? 9 a 13 anos, talvez fosse criança menor, mas na pesquisa que eu fiz, que eu publiquei agora, né, sobre sexualidade infantil e homossexualidade, está mais cedo também. Né? Fala das meninas, né, lá que a gente fala, Jovens de Paraíso também, que era a comunidade. Também essa brincadeira que é um pouquinho anterior, que eram trazidas. E aí, também nesse paralelo, tanto que se a gente faz a comparação com a vivência e as observações, Júlio, na escola do fundamental, com a escola do ensino médio, é tanto que a gente diz que essas cenas, elas parecem menores. Por exemplo, os jovens não estão preocupados, eu vou lá na lateral da escola para poder ter um contato corporal, né, com o outro. Então, isso estava minimizado. E onde é que a gente vai vendo essas cenas? Que é justamente no espaço de socialização que ampliou mais. Então, eles podem sair, pode circular, pode estar nessa troca, né? Já tem ali o beijo na boca, já tem uma interação mais forte até do que era o que vivenciado na fundamental, e passa também a ser esse contexto de erotização que a gente fala, que antes era mais atrás da escola ou na lateral, vai para as redes sociais,
mais fortemente, se a gente for pensar assim, dentro desse olhar. Massa, deu para dialogar. Eu queria perguntar outra coisa também, que é sobre justamente essa questão da rede social online. Queria só saber um pouco mais como foi esse teu processo de fazer essa observação nessa rede online, assim, tipo, como é que tu fazia? Tu seguia os alunos e ficava observando o que eles postavam? Como era isso? A stalker. Era É, para eu ter usado esse termo, olha, Felipe. Ah, assim, a ciência, ou o que a gente está fazendo toda hora aqui. Não sei se alguém não tem rede social nesse grupo, eu não sei, acho meio difícil. Então, eu também deixava livre, assim, para quem quisesse, na maior parte, me convidar, né? Então, colocar lá convite de amizade, uma ou outra que eu tinha curiosidade, vou mandar, assim. Então, eu fazia meio que um mosaico, eu dei prints, obviamente, sem a gente mostrar, né, com todo aquele cuidado de sigilo também, mas para a gente entender um pouco que linguagem desse contexto que a gente está falando, de sexualidade, roteirização, estilização, erotização, a gente via presente. Então, eu printava os feeds dessas jovens também, e numa ordem, né, daquele ano que eu passei observando ela, como era que era esse engajamento nas fotos. Então, por exemplo, falar das curtidas, como eu disse, que fotos são essas? Tem 1000 curtidas, e elas tinham muitos, assim, então tinham muitos seguidores nas redes também. Então, a gente fazia esse print e um pouco essa análise, né? O que é que a gente encontrava que convergia ali também, entre esse mosaico printado, entre esses arquivos, aí observando, né, o que era que eles comentavam, quais eram as legendas, então ia fazendo esse processo de observação. E posteriormente, nas rodas de conversa, eu trazia alguns desses conteúdos, não de alguém, né, mas, por exemplo, algo que eu via que era bem presente na fala dele, seja de música, seja de uma imagem, e pedia para a gente conduzir, fazer um debate também ali a respeito, né, durante a roda. Pedia que eles trouxessem, falando ali sobre cada uma das redes, então até o YouTube, como era que era usado. Então foi por essa via. entendi. Valeu. Mas, não Então, sei. o tempo que eu passei observando ele, só então, enquanto alguém ou mais alguém fala, enquanto eu estava observando eles ali na instituição, né, de outubro até agosto, enquanto eu estava lá nas redes, de alguns eu também estava fazendo esse movimento. Uhum. Pode ser chamado stalker, Felipe? É um stalker antropológico, etnográfico. Mas, assim, a gente concebe que ali é um espaço público, né? Claro que a gente tem os perfis públicos e privados, né? Mas tinha um assentimento dessas pessoas para participar de outras etapas da pesquisa e sabiam que estavam sendo observadas. E na hora de apresentar os dados, aí, sobretudo, eu acho que esses dados, está assinado, tem na tese, mas a gente ainda não fez o artigo sobre essa coisa que você, né, sobre como é que foi essa técnica, que eu acho que é importante, e essa coisa da composição do perfil, porque tem lá dizendo, mas a gente acabou optando por tirar, não foi? Em um dos artigos. Foi. E eu acho que da própria tese também a gente tirou alguns materiais, a gente tirou. Mas seria interessante porque vai variar, cada pessoa, dependendo do que está investigando, vai fazer uma netgrafia, uma etnografia de internet de forma diferente. Então, eu acho que é interessante. Eu já fiz netgrafia de um bar e de uma rede, né? Vendo como é que também é essa coisa online e offline, mas é completamente diferente do modo como Tassinara fez. Eu fui calcular lá quantas pessoas eram ativas, passivos, ursos, filhotes e não sei o que, e fazer cruzamento. Assim, teve uma coisa bem matemática. Foi quando eu estava começando a gostar da estatística. Mas
mas também trabalhei essa coisa, as pessoas que apareciam no lugar e que apareciam no outro e tudo. Então, é muito novo também, e a própria etnografia tem isso, né? Ela vai muito ao sabor de quem faz, do contexto, né? A gente não tem como dizer, vai ser dessa forma. Né? Por exemplo, na própria escola, ninguém imaginava que, voltando com as crianças, que ia rolar as rodas de conversa que Tassinara tanto queria, e por questões éticas a gente disse, não vamos pedir permissão aos pais, porque a gente tinha permissão para fazer a observação, então vamos ficar só na observação, e a Sinara queria, porque queria fazer roda de conversa, teve que abandonar, e a roda ressurgiu, né? Ela rodou. A gente chamou rodas espontâneas. Né? Aí é isso, o campo, na etnografia, ele acaba sendo soberano, a gente tem algumas ideias do que vai acontecer, de que a gente quer, mas vai seguindo o fluxo. E lembrando que essas observações online também ela fazia parte do diário de campo, né, que é uma técnica ali junto da gente para pesquisa etnográfica. É tanto que eu ia falar muito mais o termo etnografia, e o próprio Felipe me convenceu, e depois que ele me convenceu, não tem quem entenda mais não, viu, Felipe? Se você falar de etnografia, eu ainda vou insistir na etnografia. Porque quando você passa a ler os textos e as técnicas da etnografia que são faladas, a base todinha é etnografia. O diferença que ele vai dizer é que os materiais que a gente escreve, analisa, eles justamente eles já estão lá formados. Por exemplo, os textos eles já vêm produzidos tais, como a gente não precisa escrever, ó, foi dito isso e isso, está lá, está o texto já posto. Então, esses materiais, vamos dizer, eles são mais concretizados do que numa pesquisa de campo mais livre, que a gente tem que construir todo o diário, né, de campo ali. Então, essas observações, elas iam caminhando juntas.